Sexta-feira, 10 de outubro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. O PF promove encontro para qualificar professores. Ao ver uma criança em situação de rua, como se deve agir? Uma reportagem especial vai responder a essa pergunta. A ONG Amor de Passo Fundo vai fazer uma festa para as crianças das vilas Anis, Fátima e Isler. No quadro cultural Acorde, um bate-papo com a banda General Bonimores, que vai nos contar as novidades. Tem ainda a previsão do tempo e a dica de cinema para o seu fim de semana. Então continue com a gente, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Qualificar os professores da UPF para alcançar a excelência acadêmica é o que busca uma programação preparada para o dia de hoje. O jornalista Fábio Eberhardt tem mais informações. Thaís, esse é o 5º encontro de professores da UPF, promovido pela Universidade de Passo Fundo, que integra a Semana do Conhecimento. Nesta edição, o professor convidado é o professor doutor Ricardo Espíndola Maris, pedagogo, mestre em educação e doutor em sociologia. Seja bem-vindo ao canal de notícias, professor. Qual é a sua avaliação pela sua trajetória e experiência do contexto atual do professor? Obrigado. Do que eu tenho percebido, o símbolo que melhor representa o desafio hoje do professor, da prática docente, é fazer ponte, fazer ligação. O professor é aquele que faz a ligação entre o conhecido e o desconhecido, entre o ainda não sei e agora eu sei. Fazer ponte é fundamental entre o passado e o presente para construir o futuro. E o desafio é como fazer pontes num período tão acelerado, tão corrido como hoje, de tantas mudanças. Então me parece que o que constitui o professor é também o que marca ele como desafio. Ser esse espaço para os estudantes de ponte entre aquilo que o estudante ainda não é e aquilo que ele vai ser. Diferente de outros anos, de outras épocas, hoje é mais difícil ser professor? Eu acho que cada ano tem a sua dificuldade, cada período histórico tem a sua dificuldade. A nossa dificuldade, me parece ser, já que o exercício é de fazer ponte, é a rapidez das mudanças que se passam dentro da sociedade. E qual a importância de uma universidade como a UPF também se preocupar com essa formação dos seus professores? Eu penso que é fundamental. A universidade tem que ser para o professor aquilo que o professor tem que ser para o aluno. A universidade tem que oferecer para o professor um aperitivo daquilo que ela espera que ele seja para o seu aluno. Então, se ela quer um professor que cuide do aluno, que forme o aluno, ela precisa cuidar desse professor, formar o professor. Tá certo. Professor, muitíssimo obrigado. Agradecemos a presença. Thaís, voltamos contigo. Amanhã, a ONG Amor de Passo Fundo vai fazer uma festa em homenagem ao Dia da Criança. Só que o pessoal precisa da ajuda da comunidade e olha só, ainda eles precisam de brinquedos. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente desta ONG, Milton Serpa Menezes. Sempre muito bem-vindo aqui na UPF TV. Obrigada, Milton, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, né? Bom dia, Thaís, bom dia aos telespectadores. É uma oportunidade, né, para a gente divulgar o trabalho, porque, na verdade, as pessoas não estão ajudando a ONG, a gente não está pedindo para a ONG. A ONG é apenas um instrumento, né, é um intermediário, na verdade, para tentar dar uma alegria, ver essas crianças sorrindo, né. Então, por isso que a gente precisa da comunidade, que a ONG sozinha a gente não consegue fazer nada, né? Bom, antes da gente falar do que é preciso e como cada um pode ajudar, Milton, bem rapidinho, a ONG existe há pouco mais de 2 anos e atende crianças e adolescentes de que idade, de quais idades? A ONG, a proposta, né, é para auxiliar essas famílias mais carentes, né, que não têm oportunidade, às vezes, de dar uma educação melhor para o filho, de dar uma atividade, oficinas e coisas para eles aprenderem. Então, eles têm um espaço para construir, então,
uma identidade, alguma coisa, uma base sólida que permita que essas crianças sejam alguém no futuro, né, que tenha uma vida diferente dos seus familiares, né? Quais são as idades? Nós trabalhamos desde os pequenos, bebês, até 16 anos, Até 16 anos, oferecendo atividades das mais variadas, Milton. Isso, é que a gente depende muito da comunidade, da participação. Então, tem artista plástico, tem músico, tem educadores, tem pessoal de artes marciais, assim por diante, né, que vão e fazem atividades em determinados horários, né, conforme, e a gente vai montando conforme a disponibilidade das pessoas que se propõem a ajudar, né. Quantas crianças e adolescentes hoje, Milton, são atendidos? Hoje nós temos matriculadas 66 crianças, né. É uma grande responsabilidade oferecer o lanche, muitas vezes se preocupar até com questões que acontecem dentro da própria família daquela criança. Sim, a gente tem que fazer um acompanhamento, nós temos psicóloga, pedagoga, assistente social, que a gente procura se inteirar, né, e tem muitos problemas, às vezes, né, que a gente tenta intervir para auxiliar, né, a solução dos problemas, né. Bom, e quando a gente fala em ONG Amor, a gente está se referindo à ONG Agentes do Amor Divino. O nome agora ficou um pouquinho mais curtinho. Amor resume muito bem o trabalho de todos os voluntários, né, Milton? Com certeza. Essa foi a sugestão tanto de uma agência que está nos prestando voluntariamente, né, um apoio, e para a gente, então, mudar, que seria mais fácil para divulgar, né, com certeza, o trabalho. A ONG Amor faz uma festa amanhã para mais ou menos 300 crianças? Pelos anos anteriores, né, a gente faz uma festa daí aberta, não só para aquelas que a gente atende, mas para toda a comunidade da Redondeza, ali onde fica a ONG, né, que envolve os bairros, então, Vitor Isler, Vila Fátima, Dona Elisa, Anes, né. Então, para permitir que essas crianças tenham a oportunidade, digamos, de brincar em brinquedos infláveis, de ter comidas, salgadinhos, doces, refrigerante, picolé à vontade, né? Pelo que você me contou, a comida amanhã está garantida, a princípio deve ter para todo mundo. O que estão faltando são os brinquedos, Milton. Comparando com os outros anos, né? Porque até doces, hoje estava de manhã ainda os voluntários lá separando, né? Porque nós temos que deixar tudo organizado por faixa etária, porque a gente não sabe também quantas de cada faixa, mas a gente deixa um pouquinho a mais, né? Se é menino, se é menina. Daí bebês, 2 a 3 anos, 3 a 6, 6 a 10 e 10 para cima, né? Então tem que separar. E daí pra gente na hora, porque a gente vai aprendendo, para uma criança não entrar 10 vezes na fila, a gente só entrega na hora de ir embora. E tem um portão na hora, então pegou o seu pacote e vai embora, né? Perfeito. E daí vem o outro para não ficar um com um monte de presente e outro não, né? Então a gente procura distribuir de maneira uniforme pelas faixas etárias. Bom, ainda dá tempo de você comprar algum brinquedo, se você puder, durante esta sexta-feira ou até mesmo no sábado pela manhã. Agora, se você não tem condições de contribuir com um brinquedo, você pode ajudar com o seu trabalho. Certo, Milton? Sempre faltam voluntários na ONG. Sempre, com certeza, porque como a nossa entidade tem essa característica, não tem uma entidade fomentadora por trás, né? Então foi a minha vontade pessoal, reunir mais uns amigos e a gente criou. Então a sede foi cedida por mim, né, com o incomodato, as coisas, até hoje praticamente eu paguei a maior parte das despesas, né? E daí a gente depende de voluntários ou pessoas que contribuam, né? Por exemplo, além de contribuir então como voluntário, também pode ser em dinheiro, porque nós vamos ter que pagar os brinquedos, né? Nós vamos ter despesas para pagar e também daí quem não pode fazer um depósito na conta da ONG, entra no site lá na www.amor.org.br que tem, então, como contribuir, né, em forma de dinheiro, que daí a gente usa esse dinheiro para pagar, principalmente os brinquedos infláveis que a gente tem que pagar. Bom, a gente vai aqui dar todo o serviço agora, todas as informações. Milton, muito obrigada, sucesso, boa sorte na festa de amanhã. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e a festa então vai ser às 2h da tarde na sede da ONG, que fica na rua Dona Elisa, na Vila Fátima, em Passo Fundo. Outras informações, se você ficou motivado em ajudar, você pode ligar para o 3313-6939 ou no site, como o Milton disse agora há pouco, amor.org.br. E domingo tem a tradicional Romaria de Nossa Senhora Aparecida, com saída às 8h da manhã da Catedral Metropolitana de Passo Fundo. Os supermercados não vão abrir na cidade, isso então no domingo, já que a data também é marcada pelo feriado. A decisão é do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios
de Passo Fundo. Bom, e no domingo, além da tradicional romaria, o quiosque da leitura Roberto Pirovano Zanata vai oferecer atrações especiais, como apresentações de bandas, contação de histórias com a participação dos personagens do programa Mundo da Leitura, entre outras atividades. É tudo de graça a partir das 2 da tarde. O quiosque fica em frente ao hospital da cidade e, se chover, a programação será cancelada. Esta semana, o Estúdio 4, programa de debate aqui da UPF-TV, discutiu as eleições para governador e presidente. Veja um trecho do programa que vai ser reapresentado hoje, às 11 horas da noite, aqui pela UPF-TV, e que agora tem mediação da jornalista Zumara Colucci. A nossa classe política é de muito baixo nível. Está faltando uma visão maior de estadista. E com isso, inclusive, estou aproveitando. Recentemente, pela televisão, disse uma coisa muito interessante. Nós temos 2 tipos de opinião no Brasil, uma opinião pública e uma opinião popular. A opinião pública é daquele cidadão que não está preocupado apenas com o seu interesse imediato, que tem uma visão assim republicana, a respeito de um bom governo, está preocupado com o futuro do Brasil, com questões maiores. E a opinião popular, imaginem um sujeito lá no interior do Piauí, numa miséria danada, e que consegue ganhar 50% de uma cidade de Bolsa Família. Essa pessoa vai ser grata a quem fez isso. E, veja assim, é um fenômeno muito grande de decisões que se tomam no último momento. E não há nenhuma pesquisa com capacidade de dizer o que vai acontecer nas últimas 12 horas da eleição. Tem estudos nesse sentido que mais de 50% das pessoas se sentem incomodadas em dizerem em quem elas votaram. Então, a boca de urna não é uma pesquisa de confiança. E digo assim, as pesquisas prévias também não são de confiança. O brasileiro se move muito pelo momento e as diretrizes que fundamentaram esta eleição, para mim, não são muito diferentes das diretrizes anteriores. Uma eleição, segundo a legislação presente, ela se dá em discussão pública num curto espaço de tempo e num modelo extremamente difícil de se discutir ideias. Depois do intervalo tem a previsão do tempo, dica de cinema, a música da General Bonimores e as novidades da banda e ainda uma reportagem especial sobre a realidade de crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade social. A gente já volta.